Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Pós-jogo de Fluminense 2, Fortaleza 1, um jogo que o Fluminense ganha tranquilamente, mesmo jogando com um time alternativo. Um jogo que vai ficar marcado na memória dos tricolores por ser o retorno da Young Flu aos estádios, às arquibancadas do Fluminense. Fábio completando 1.390 jogos, se tornando o jogador com mais partidas da história do futebol mundial. E pelo Germancano ter marcado um golzinho também. Vamos prestigiar o nosso ídolo que já está chegando numa idade mais avançada, daqui a um tempo está se aposentando. É o mesmo roteirinho do Fred, mas deixa esse assunto mais para frente, se Deus quiser, porque ele voltou a marcar muitos gols e voltou a marcar no Maracanã. Então, se você quer saber todos os detalhes dessa vitória do Fluminense, fica aqui no vídeo, deixa o like aqui embaixo, dá aquela moral, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Fluminense, compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube, e vamos logo falar da partida. Fluminense não é brincadeira, sacode a poeira e faz o povo dele. E para começar falando da partida, vamos começar falando da atmosfera do estádio. 32 mil pessoas no Maracanã, volta da Young Flu, com aquela caminhada, entrada com bandeirões, trazendo aquela sensação de nostalgia, arquibancada cheia de bandeirões, coisa mais linda do mundo. Foi a arquibancada do Fluminense hoje e vai continuar sendo para sempre, já que a Young voltou. Então, para começar falando de fato da partida, vamos falar da escalação que o Fluminense foi a campo. O técnico Renato Gaúcho mandou Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita e o René na esquerda, na zaga da Vicente e Manuel, no meio campo Bernal, Martinelli e Ganso, no ataque Serna, Keno e Cano. Uma escalação um pouco diferente da que vinha sendo veiculada antes, mas uma escalação um pouco mais consistente, com algumas peças de mais destaque no elenco tricolor. O Fluminense começou um pouco mais lento, mas tendo o controle do jogo, tendo uma posse de bola razoável. No momento, o Fluminense conseguiu sair jogando muito bem. Serna recebeu no ataque pela direita, fez uma boa jogada, tocou para trás e ele, faz o L aí. Germancano abriu o placar para o Fluminense, aquele gol tradicional de centroavante, bem posicionado, coisa que o Fred fazia muito bem, que o Cano fazia e faz bem demais. Ele fez e marcou o gol que abria o placar para o Fluminense no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense continuou tendo um pouco mais de domínio, tendo um pouco de posse. O Fortaleza conseguia achar algumas chances, mas sem levar perigo nenhum ao Fluminense. Aos 24 minutos, o Keno saiu lesionado e entrou o Canóbio, que mudava a característica do Fluminense no jogo. O Fortaleza ainda teve algumas mais chances, mas sem levar perigo mais uma vez nenhum ao gol do Fluminense. E o Fluminense começou a se soltar um pouco mais já no final do primeiro tempo. E no segundo tempo voltou a 220 voos, a 120 por hora. O Fluminense voltou indo para cima, criando oportunidades, criando chances. E em mais uma jogada do Kevin Serna, agora pela esquerda, tocou para trás e o Canóbio ampliou o placar, 2-0 Fluminense. O Fluminense estava com uma vantagem boa, confortável à frente do placar. Só que aos 67 minutos o Renato mudou o time, né? Tirou o Martinelli, botou o Hércules. E o Fortaleza também mexeu, botou Davidson, botou Breno Lopes, começou a ir muito para cima. E essa mudança, tirando o Martinelli, acabou se encaixando perfeitamente com as mudanças mais ofensivas do Fortaleza, que começou a ir para cima, criar algumas chances, levar um pouco mais perigo. O Fábio fez uma defesa sensacional de mão trocada. E por volta ali dos 30 e poucos, 40 minutos, o Fortaleza diminuiu o placar, 2-1, mas aí o Fluminense se ligou, fechou a casinha, começou a atacar de novo, querer dominar a partida novamente, conseguiu dominar, levou ali o jogo tranquilamente até o final da partida, aos 50 minutos. O Fluminense fez uma partida, em teoria, consistente, dominando mais uma vez o adversário na maior parte. E isso o Fluminense jogando com time misto. O Fortaleza também estava, então era um confronto igual ali em questão de misto. Só que é mais fácil pro Fortaleza jogar com um time misto do que o Fluminense. O Fluminense jogou sem o Everaldo, que é o atual centroavante titular do Fluminense, por mais que o Cano tenha feito gol e jogado muito bem. Tá sem Thiago Silva, tá sem Ignácio, tá sem Freitas. Jogou sem o Hércules e o Nonato ali no meio campo, que é a trinca de meio campo titular do Fluminense, é Martinelli, Hércules e Nonato. Então, por mais que o Fluminense tenha jogado com alguns jogadores reservas, o Fortaleza também jogou, mas eu acho que deu mais falta pro Fluminense do que pro Fortaleza. Então o Fluminense jogando com time alternativo, conseguiu dominar o adversário mais uma vez e vencer no Maracanã
conectando de fato, era o que eu mais queria. Uma vitória com a torcida ligada no 220, com a Yang voltando, um clima gostoso no Maracanã, jogo 4 horas da tarde, né, sabadão, tudo para ser perfeito, e foi, o Fluminense ganhou por 2-1. Falar das atuações individuais, peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, dar aquela moral, é um incentivo, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Fluminense, nenhuma atualização aqui do Vibração Tricolor. Não é só vídeo de pré e pós-jogo, tem vídeo de notícia, análise, história, curiosidades, tudo de Fluminense você encontra aqui no Vibração. Não esquece também de compartilhar o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama o Tricolor. E ela vai com certeza gostar muito que você está indicando aqui o Vibração, que ela vai ficar muito satisfeita assistindo aqui aos vídeos do canal. Com certeza. Agora vamos falar das prováveis escalações, um pouco das impressões sobre o Renato Gaúcho e também sobre tabela. Para começar falando das análises individuais, das atuações de cada jogador, vamos começar falando dele mesmo. Fábio, goleirão, conquistou a marca de maior jogador com mais números, né, de jogos como profissional na história do futebol. O Fábio é histórico, tanto para o Fluminense, quanto para o futebol brasileiro, quanto para o futebol internacional na história. E ele fez uma partida grandiosa, como sempre fez durante toda a sua carreira. Fez boas defesas, mas o Fortaleza, você não falou que não criou chances que levaram tantos perigos? Eu digo isso pelo Fábio. São lances que poderiam ser problema, perigo, com outros goleiros que passam menos seguranças, que têm menos qualidade que o Fábio, que é um goleiraço, mesmo tendo 44 anos, continua em altíssimo nível, fez mais uma boa atuação. Na lateral direita, Samuel Xavier rendeu um pouco menos que vinha rendendo no restante da temporada, mas aquela boa partida, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas uma partida ali de nível alto, né, para a questão ali de Fluminense, para a temporada tricolor do Samuel Xavier. Davi Schmidt e Manuel, cara, uma zaga um pouco menos efetiva, né? Porque Manuel comandando a zaga com o moleque da base, né? O moleque Tcheren ao lado dele, foi meio complicado. Não passou tanta segurança, acabaram dando algumas chances ali pro Fortaleza. O Fortaleza conseguiu criar mais oportunidades do que criaria com certeza com o Thiago Silva e o Ignacio ou o Freitas na zaga. Então acaba que foi uma zaga um pouco problemática, mas longe de ser uma atuação ruim dos dois zagueiros ali. René, para mim, fez uma boa partida, foi muito importante ofensivamente, muito importante defensivamente, mais ofensivo do que defensivo, mas não foi uma partida ruim defensivamente, foi uma partida que ele atacou muito, ajudou muito no ataque, uma boa partida do René. Bernal e Martinelli, cara, o Fluminense precisa muito dos volantes para a criação de jogadas. O Ganso tá voltando, já falando o nome do Ganso também, o Ganso acabou de voltar, tá voltando agora, então é um pouco complicado, ele vai precisar um pouco mais de auxílio. O Martinelli fez uma boa partida, não tão boa como ele pode fazer, mas fez uma partida ali razoável, vamos dizer assim, criando algumas jogadas, sendo seguro defensivamente, não dando tantas oportunidades assim pro Fortaleza na hora que ele estava ali participando da marcação. Então para mim foi uma partida razoável no Martinelli. Bernal também fez uma partida razoável, não criou tanto, não deu tanto problema na defesa como vinha dando em alguns jogos por erros de afobação, como ele vinha causando, como foi contra o São Paulo, e um dos últimos jogos aí também que eu não lembro ao certo qual foi, né? Então foi uma partida razoável dos dois volantes. O Ganso foi importante, o Ganso jogou bem, criou algumas jogadas, foi importante demais na criação do meio campo do Fluminense. Para mim o Ganso fez uma boa partida. Kevin Serna jogou muita bola, criou muitas oportunidades, foi muito importante para o ataque do Fluminense e deu 2 assistências. Partidaça do Kevin Serna. Keno ficou só 24 minutos em campo, não teve tempo de fazer muita coisa, de mostrar muita coisa, então vou pular o Keno. Germancano fez uma partida de centroavante alto nível, marcou bem, fez o gol, né, que é o mais importante, ajudou na marcação, ajudou no ataque, bom posicionamento, bom físico. O Germancano hoje fez uma partida que lembrou os tempos dele no auge, né, 2023, 2022. Para mim o Germancano hoje fez uma ótima partida. Tomara que não tenha sido nada demais naquela sentida que ele deu no joelho ali no segundo tempo. Hércules. Não, primeiro Canóbio. Canóbio foi o primeiro a entrar, primeira substituição do Fluminense. Canóbio entrou bem, ajuda na defesa do Fluminense, ajuda muito na marcação, foi importante ofensivamente, vem vivendo uma excelente fase no Fluminense na temporada. Fez mais um gol do Canóbio. Para mim, Canóbio também fez uma excelente partida. Hércules pecou um pouco ali na questão defensiva, não ajudou tanto na criação de jogadas, e então, se ele não ajudou tanto na criação, o que seria mais avaliado é a defesa, que eu acho que ele não entrou tão bem. Então Hércules para mim não jogou muita bola hoje não. O Hércules eu acho que foi um pouco abaixo,
nada a se preocupar, nada de muitos erros, nada de uma partida asquerosa, mas uma partida um pouco abaixo do nosso meio campo. Lima entrou vaiado, sinceramente, eu não entendi a torcida do Fluminense. O Lima é um jogador importante para o elenco, não vem bem esse ano como vindo em 24 e em 23, mas longe de ser um jogador problema, gente. Eu não entendi essas vaias da torcida do Fluminense. Lima entrou, mal tocou na bola, mal criou jogadas, assim como o Everaldo, que entrou no lugar do Germancano também, mal participou, ajudou mais defensivamente, mas também não fez muita coisa. Só fez alguns pivôs ali no ataque, mas também não conseguiu segurar muita bola. Não tem muito o que analisar do Everaldo e do Lima. Falando agora um pouco do treinador, né, do Renato Gaúcho, eu acho que o Renato se saiu bem na partida, fez boas escolhas. Eu acho que ele foi muito sortudo, não muito sortudo, ele teve boas convicções, deu tudo muito certo. Mesmo não tendo as principais peças à disposição, ele conseguiu fazer o time do Fluminense jogar bola e desenvolveu mais uma vitória boa para essa sequência da temporada, mais uma vitória que bota o Fluminense nos eixos do Campeonato Brasileiro e que passa muita confiança pro elenco, além de conectar a torcida e arquibancada 100% para esse ano de 2025, como eu vinha falando ao longo do pré-jogo. A tabela já está aí na tela, vocês vão analisar comigo. O Fluminense está em oitavo lugar, está em oitavo, está muito embaixo. Não tá, o Fluminense está com 27 pontos. Se afastou da parte de baixo da tabela, da segunda metade da tabela, está na parte de cima. Se ganha algum dos jogos atrasados, já vai a 30 pontos, já passa time pra caramba. Os outros times também têm jogos atrasados, mas o Fluminense tem dois. Um dentro do Maracanã contra o Ceará, outro fora de casa contra o Mirassol. São dois jogos importantes que o Fluminense vai precisar pontuar. E essa vitória contra o Fortaleza é muito importante por passar toda a confiança, toda aquela conexão, mais uma vez eu falo de torcida e arquibancada, torcida e o time, que é muito importante para esses jogos de sequência de Brasileirão. Porém, também muito importante essa vitória para botar o Fluminense nos eixos. Se o Fluminense não perde, quer dizer, se o Fluminense não ganha, se o Fluminense empata, o Fluminense estava com 25 pontos em 10º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, Inter, Corinthians e Santos ainda nessa rodada. Então, foi bom o Fluminense ter ganhado, tanto por questão de tabela quanto por questão arquibancada e time. Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. Peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, dar aquela moral, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Fluminense e nem aqui do Vibração Tricolor. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informado sobre o nosso clube. E é isso, muito obrigado, valeu e faz, velho aí, com gosto, tá? Porque ele fez gol. E...